Fala galera, salve salve, sejam muito bem-vindos ao novo programa do Grupo Acredite. Olha lá, hoje nosso primeiro episódio do Alcateia e vai ser um formato totalmente diferente do que você já viu aqui no Acredite. Bom, para começar, na mesa só temos homens, né? Pode abrir a câmera aí, João, pra gente ver, ó. Hoje somos em 4 pessoas aqui, ó, 4 homens que vão falar sobre assuntos ligados a uma alcateia. E aí, galera, pra gente deixar claro pra você o que é uma alcateia, né? Talvez você não saiba, muita gente não sabe, mas a alcateia é um grupo de lobos, né? E a gente escolheu esse personagem lobo porque ele faz todo sentido dentro daquilo que a gente vai trazer pra você sobre a experiência de como um grupo de homens deve se comportar. Eu já quero deixar aqui claro também, galera, pra quebrar a galera do mimimi, que eu sei que sempre tem uma galerinha do mimimi. O assunto aqui não é segregatório, galera, não é de separação, mas é para deixar claro que a essência do homem precisa ser colocada na mesa, porque hoje está tudo muito avacalhado e as pessoas estão errando os papéis. O que cada um precisa fazer dentro da sua condição, dentro de uma sociedade. Só que eu não vou fazer sozinho, trouxe uma galera aqui com a gente e nós teremos aqui um grupo fixo, específico e sempre um convidado. E eu vou fazer ao contrário hoje. Vou começar pelo nosso convidado, Marcelo Juliano. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente trouxe o Marcelo aqui porque o Marcelo, vocês vão entender que faz todo sentido para o assunto que a gente vai falar aqui, que é o assunto da alcateia. Marcelo, e a gente já sabe que você vai falar aqui um pouquinho também para a galera sobre o grande caminho de Santiago, né? Que é um caminho que não tem que, o cara tem que ser um lobo para fazer. Fala a real. Tem que ser lobo. Não vou nem falar, tem que ser macho, não. Tem que ser lobo. Boa. Tem que ser lobo, tem que ir pra cima. Porque o bagulho é osso, né? É osso. É osso, né? 800 Boa. e parampampam de quilômetros. Quantos? 800 e pouquinho. Dá mais, né? Porque não, tem a placa de Rossensvale dá 790, mas 30 dias mesmo deve dar uns 850 Quer dizer, quilômetros. tem que rodar em quase 30 km por dia. É, Rodar andando, né? O último dia que nós fizemos da última vez, eu te comentei, foi 42 quilômetros. Eu, o Nilton, a Cris, 42. Cara, Um dia. por dia. O dia mais leve é 20 quilômetros, chovendo, sol, sobe, desce, montanha. Sei lá, É bom. top, hein? Classe A. Top. Bom, e daqui o nosso obrigado pela presença também do Marcelo e do Ailton. E aí, galera, vamos pro Alcateia, é isso aí? Então, bora. Estamos aqui para isso, né, meu amigo? Eu acho incrível esse nome e até adiantando um pouco, eu fui pesquisar, eu estudo sobre liderança. E se você colocar 5 características, por exemplo, de um líder eficiente, eficaz, e você colocar 5 características de um lobo, você vai ver que são as mesmas características. Olha Ou que seja, legal. o lobo, ele de fato, ele tem essa parte de liderança. Eu acho que o homem, ele aprende muito também se ele observar o comportamento do lobo. Então é um prazer enorme poder estar aqui participando, né, desse programa. Seja muito bem-vindo. Nosso amigo aqui deu para ver realmente que ele de fato é um lobo e é merecedor de ser o primeiro a estar junto conosco hoje. Boa. Na estreia desse programa. E eu vou pegar teu gancho, Ailton, antes da gente falar com o Marcelo um pouquinho. Eu também pesquisei sobre Alcateia, sobre a vida dos lobos, né? E tem uma frase que em muitos canais da internet fala sobre essa frase, né? Que a força do lobo vem da alcateia. E a força da alcateia vem do lobo. Ou seja, é um grupo e um indivíduo. Um indivíduo e um grupo. Eles sozinhos, eles não conseguem viver. Precisa estar os dois realmente unidos, né? E a gente já entendeu que a força de um grupo, ela é muito maior do que se você fizer as coisas sozinha, né? E é o que a gente quer trazer aqui para esse nosso bate-papo também, para esses nossos encontros aqui, que é a força de um grupo, né? Como se lidera em grupo, como se comporta, o nosso comportamento deve ser em grupo, como a gente une forças para alcançar um objetivo maior, né? Acho que essa é a pegada nossa aqui também, né? Perfeito. Marcel Lapa, e aí, tudo bem, aí, galera? parceiro? Boa noite. Não, prazer, né, cara? Acho que eu fiquei muito feliz com o convite de participar. Acho que o tema é muito relevante, né? Foi muito assertivo o nome Alcateia. Eu me conectei de primeira, porque a gente está precisando ter referência, né? Eu acho que a ideia é essa. A gente, que nem você abriu falando, a ideia a gente não é separar, mas a gente demonstrar que nossos valores, a maneira como a gente enxerga o nosso papel como um homem, não é desmerecendo qualquer outro comportamento, mas o nosso é desse jeito. E validar. E aquelas pessoas que se identificarem, terem uma referência, criarem uma comunidade, tá com a gente aí participando, porque hoje é aquilo que o Maju falou, né? E aqui eu já vou falar, é Maju que eu vou te chamar, que é o apelido, é mais fácil, Maju. né? É Maju.
a gente tem tantas coisas acontecendo em relação a comportamento, É. que às vezes a galera que tem um comportamento parecido com o nosso não tá achando uma referência. É isso. Quer um espaço para poder falar, trocar ideia, tá tudo certo. Há diversidade, mas vamos respeitar todos os tipos de diversidade, E né? todas as opiniões, né? Porque certeza. às vezes eu não preciso ter a mesma opinião que a grande maioria ou que a grande minoria, mas as opiniões devem ser respeitadas, né? Tem uma frase que fala muito isso, né? Não vou lembrar ela exatamente como ela é, mas posso não concordar com aquilo que você fala, mas respeito e tô contigo até o final e respeito a sua opinião. Então, acima de tudo, respeito a opinião. E eu vou pegar aqui um gancho para a gente bater um papo sobre isso. O Ailton foi muito feliz quando ele trouxe o assunto da liderança. E liderança é um assunto muito ligado a comportamento de homem, né? Se a gente for pegar aí os primórdios da humanidade, os líderes eram os homens. E aqui também bom a gente sempre deixar alguns pontos claros, né? Pra gente quebrar alguns paradigmas. Quando a gente fala que a liderança é inerente ao homem, a gente não está dizendo que a mulher não pode ser líder. Não é sobre isso que nós estamos dizendo. Já vou querer fazer contraponto aí. Mas o o negócio assunto aqui é é esse. ser polêmico. Agora, a importância é Aqui- a gente entender que o papel do homem é um papel de liderança, né? Família, E se a gente principalmente. pegar, principalmente na família, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. E se a gente pegar aqui a nossa conotação da alcateia, né? E o Ailton foi muito feliz quando ele trouxe esses pontos, eu quero que ele diga esses pontos. Eu também fiz algumas anotações que mostram que os lobos, né? Os lobos são muito estrategistas, né? Eles são muito arrojados, eles calculam muitos passos que eles dão, ou seja, eles são metódicos, né? São sistemáticos naquilo que eles fazem, são muito corajosos e principalmente, uma palavra que o Marcel gosta muito, são muito disciplinados. Disciplinados. Por isso que eles andam, as matilhas dos lobos, elas são muito bem organizadas. E é engraçado que tem eu fiz uma pesquisa e tem um exemplo muito interessante que eles, em alguns pontos diz assim, eu lembrei muito de você aí quando você fala da águia, e depois você pode contar essa história também, claro. mas eles dizem que os lobos, quando andam em linha, eles colocam ou em grupo, né, ou alinhados em grupo, ou em linhas, em fileiras, sempre o lobo que vai na frente é o mais velho. E isso é uma mentira. Isso não é uma Um verdade. dos mais fortes. Na real, os grupos dos lobos são divididos em 3 grupos de liderança. São 2 casais, que eles chamam de alfa e beta, são os 2 casais principais, e um terceiro grupo que é formado por um único lobo, e esse sim é o mais velho, chamado de ômega. E esse lobo mais velho é o que vai no fundo. Porque como ele é o mais velho, ele não pode colocar em risco a matilha inteira. Então olha só como a natureza é sábia. Ele se coloca como um boi de piranha, Sim. Sim. caso venha um Protegendo- grande protegendo a predador, retaguarda. ele Protegendo protege a retaguarda. toda. Eu já sou o mais velho. Se alguém tiver que morrer, morro eu. Perfeito. Mas eu não coloco a Então, minha homem. matilha, não coloco a minha, na verdade, a minha alcateia, não a minha Em matilha. risco. A minha alcateia é em risco. E quem vai na frente, olha que louco isso, cara. Quem vai na frente puxando a corda, né, puxando o grupo, é a fêmea desse grupo de liderança. Por quê? Porque ela vai na frente tendo uma visão, mas quem protege todo o grupo é o macho que vem atrás dela. Por quê? Pela mesma situação. Se tiver algum predador que venha de surpresa na frente, o líder não é pego de surpresa, então ele não deixa a alcateia solta. Ah, mas ele tá colocando a fêmea para morrer? Não. Mas ele consegue proteger a fêmea, porque ele tá vendo, ela tá na frente, mas ao mesmo tempo ele protege o grupo que tá atrás. Olha que louco isso, cara. Deixa eu abrir um gancho em relação a isso. Você vê que o homem, ele também tem que fazer a mesma coisa. Por exemplo, quando o homem está subindo uma escada, quem tem que subir na frente é a mulher. Por quê? Porque se porventura ela cair, ele Perfeito. protege. É isso. E o contrário, quando está descendo. O homem tem que ir na frente, a mulher Perfeito. atrás. Então, Perfeito. é a mesma coisa os lobos. Eles já observam essa dinâmica, né? E é a mesma coisa que o homem... E aproveitando precisa para fazer. falar aquela questão dos papéis, é importante reconhecer os papéis, que nem quando você falou que, né, o papel, o homem é líder, mas é uma questão de papel. Por Sim. quê? Porque a mulher é líder em muitas situações. Às vezes, A gente tem- às vezes melhor que o homem. Em muitas situações, ela naturalmente é líder, por exemplo, quando a gente fala em relação ao cuidar dos filhos. Perfeito. Ela é líder nesse sentido. Perfeito. Então a gente tem que reconhecer que em determinado momento os papéis de liderança são distintos. Quando essa loba está na frente, o papel de liderança dela é isso. Não que ela seja líder de tudo, mas naquele segmento ela é líder. E aí a gente começa a entender que não há divergência em ambos os sexos serem líderes, mas Exatamente. cada um no seu papel. É isso. Então, Isso. dentro da família, é isso. O contexto do homem é ser o líder da família, proteger, prover. E a mulher, dentro do contexto dos filhos, ela tem a liderança disso. Então, hoje, o que eu sinto falta muito das discussões é a gente entender o papel.
em que papel eu exerço a liderança? Eu como homem, a minha esposa como mulher. E aí, se a gente consegue ter mais clara essa questão de papel, eu acho que fica mais fácil para a gente construir os relacionamentos. Que aí não fica com esse mimimi, né? Ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Que isso é um puta bagulho chato, Pô, né, mano? porque eu sou mulher, não posso fazer isso. Não, querida, você pode. Você tem toda a capacidade, mas não é o seu papel. É, exatamente. Existem alguns rituais, né, Ale, que a gente deve, como homens, a gente tem que seguir, tem que ensinar as pessoas, né? Coisas, detalhes simples. Como eu falei, da escada, como por exemplo também quando o homem está andando na rua, a mulher tem que andar pro lado de dentro. Isso é muito legal, verdade, verdade. Cara, é verdade. difícil ouvir falar isso, né? Faz muito tempo que eu não Cara, ouço é muito louco isso. Quem me ensinou isso foi meu pai, é verdade. Sim, mas é isso mesmo. Nosso, Alcateia, falar sobre homens, é que eu percebo, quando eu converso principalmente até com mulheres, e a gente vê a necessidade, como elas sentem falta, do homem rústico mesmo, do homem forte, do homem corajoso. Acho que ela sente necessidade do homem. Do homem. Do homem. Eu vou te dar um exemplo muito claro hoje. Hoje, com a nossa colaboradora, né, e ela falando sobre o filho dela. Que ele ia descer, o marido disse, vamos junto, meu filho. E ele foi descer descalço. Ela falou, não, pelo amor de Deus, coloca o chinelo. Ele falou, não, negativo. Ele já tem essa proteção dentro do apartamento. Hoje ele vai ser descalço porque ele tem que aprender a ser homem. Então eu acho muito bacana essa nossa conversa aqui, que a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a força do homem. Sobre Exatamente o respeito para ele ter só um detalhe. admirado e Uma coisa que a gente, por exemplo, o abrir a porta do carro para a Também. mulher é um gesto de gentileza, Sim. mas é um gesto de proteção. Também. À noite, quando você vai, né, você sai e você vai colocar primeiro quem? A sua mulher lá dentro. Então você abre a porta, coloca ela no carro e se tiver que acontecer qualquer situação, você está lá fora para proteger. Agora, a maioria das vezes, o canal abre sua porta, entra 2, 3 horas da manhã, se acontecer uma Homem, situação, você não tem nem O como homem, ele tem que agir. ser forte, mas não mal educado. Não né? truculento. Exatamente. É, tipo, Não é grosso, diferente. né? Mas você Tem sabe, que ter, eu não sei o que vocês pensam disso que eu vou falar. Eu queria que o Maju também falasse Claro. sobre o que ele pensa sobre isso. Mas é assim, infelizmente as pessoas conquistam as coisas através de muita luta, né? Eu odeio essa palavra, né? Mas de muita guerra, muita luta, muita força. E tudo que é conquistado à base dessa situação gera um efeito colateral muito grave. As mulheres foram alijadas, foram retiradas do papel delas e do respeito que a humanidade deveria ter por elas durante muitos anos, né? Então, vamos falar de não poder trabalhar, não poder se divorciar. Quer dizer, a mulher vivia votar. A mulher vivia uma vida inteira casada com um traste que batia, que traía, que roubava, que fazia um monte de merda. Tudo bem, né? E ela tinha que aturar Tinha que aceitar. aquele lixo a vida Tinha que inteira, aceitar. porque a sociedade não aceitava. Então, a mulher sofreu muito historicamente com isso. Chegou um momento que ela se libertou disso, graças a Deus. Mas a troco de muita briga, de muita luta. E aí, quando ela conquistou esse espaço, o que aconteceu? Exagerou. Exagerou. Tá exagerando. O próprio homem, que achava que ele não podia ser aquele truculento que era de antigamente, mas ele também não achou o meio termo. Então, o que ele fez? Ele abaixou demais. Se feminilizou demais. Essa é a palavra, né? Ele trouxe uma essência de mulher para dentro dele, e a mulher, porque conquistou essa força muito grande, trouxe essa força de homem para dentro dela. Ou seja, como disse o Marcel, trocou seus papéis. Então, esse tal do empoderamento, e eu não vou falar de, não é questão do empoderamento feminino, mas o empoderamento de qualquer situação que você tem que lutar para conquistar, ela gera um efeito colateral, porque as pessoas têm tanto medo de voltarem para aquilo lá atrás, que ela fala, aquilo eu não vou voltar. Nem que eu tenha que sacrificar um monte de situação e eu não vou voltar para aquele Queria ouvir papel. o Maju, queria ouvir o Maju, tá mais Maju, quietinho vamos aí. ver, Queria ouvir o Maju, porque nosso eu tenho uma, vamos dizer assim, uma teoria da conspiração pra E tu soltar gosta aqui. dessa merda de Mas teoria eu de conspiração. quero ouvir o Maju. Esse maluco Maju. gosta de conspiração. Não, é porque assim, eu vou lá. Ele Quero ouvir o gosta. Maju. Vamos lá, é assim, é o meu pensamento. Se vocês, tudo que está acontecendo hoje, as pessoas têm que voltar um tempo. Voltar na história para saber da onde que vem tudo isso. Então vamos lá. Desde a Idade Média, vocês podem analisar, a mulher era queimada, era afogada. E isso é um circuito, vem vindo com o tempo. A mudança aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Tem um termo, depois se vocês quiserem pesquisar, chama Baby Boomer. Sim, sim. Isso aí. A mudança que começou no Os mundo... filhos da guerra. Não teve jeito. O que aconteceu? Começou a entrar dinheiro na vida das pessoas e automaticamente a liberdade. A mulher tem o direito dela? Eu achei que, no meu pensamento, tá, gente? Ela tem desde que a humanidade existe. Ela não precisa ter briga para a mulher ter o direito dela. Agora, chegar nos dias de hoje, né? É que nós vamos fazer um comparativo.
o Ailton, o Marcel, a Lê, eu. A molecada de hoje é muito diferente da nossa época. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, não quero desmerecer ninguém. Mas assim, eu fui criado de uma outra maneira. Esse negócio, você não precisa ter regras para cuidar da mulher. Isso é automático da gente colocar ela do lado da calçada, para um carro não bater. Eu atravesso com a minha mulher todo dia, eu falo, você não sabe atravessar a rua, pô, presta atenção. Até hoje aqui no Gonzaga. Mas não é que eu tô... Tem que dar mão para atravessar, ela não sabe atravessar a Dá mão rua. para atravessar, não sabe atravessar, tem que estar do Tá lado. assistindo. O cara tem que entender, isso chama-se proteção. Às vezes parece que eu estou brigando, não estou brigando, que nem muitas vezes para minha filha, vamos fazer isso, fazer aquilo. Pô, tá sendo ignorante. Hoje você tem que saber como você fala com o filho. A minha época de falar com a minha mãe era telecena, era 30 minutos eu apanhava. E sem motivo. Bastava um olhar e você Bastava sabia, né? ele tá muito quieto, bate nele que ele tá fazendo alguma coisa. Então você chegou num ridículo hoje em dia, porque vamos falar a verdade, é ridículo. Agora você falou só para não te cortar. As mulheres têm, às vezes, as pessoas têm medo de voltar ao que era. Vai voltar. Vai voltar. Sabe por quê, gente? Vai, claro. Nós estamos, todo mundo tá achando que, a coisa tá indo bem, não tá indo bem. O negócio tá degringolando. É aí que eu quero chegar. E elas estão sentindo falta. Numa merda de fazer E aí que vai a teoria da conspiração, que o Ale gosta de falar, mas não é uma questão de teoria da conspiração. Eu gosto muito do Henrique Breda, um economista, que ele fala, o ser humano está acostumado a olhar muito o funil, só a ponta. Quando a gente sai da situação e abre, a gente entende o processo da civilização. Nós crescemos muito como civilização. Mas não é interessante para ninguém abrir o funil. E aí, lógico que não. E aí o que acontece? O que você acha desse negócio de abrir o funil? Isso é coisa do Marcelo. E aí o que acontece? Quando você amplia a visão, você entende que para você poder controlar um número de pessoas do tamanho da sociedade que a gente está vivendo, a macroeconomia, todas as grandes Claro. precisam ter estratégia. Claro. E não é à toa que a indústria farmacêutica e a indústria da alimentação trabalham a favor disso. O nível de testosterona do homem dos últimos 30 anos só tem caído. Por causa da alimentação e por causa das situações. Então, o que acontece? Ele é diferente, Então, isso faz com que a gente socialmente esteja sendo mais fácil de manipular. E aí, o que ele está falando, isso vai até um limite. Mas você vai falar em o Ailton é do Sul. Teve uma reportagem, o cara mandando um cara, eu vou lembrar o cara, eu falo para vocês. O cara falou assim, aconteceu no Rio Grande do Sul. Santa Catarina foi 10 anos atrás, se eu não me engano, que foi devastador. A chuva que teve lá, pegou cidades. Foi Itajaí, não foi? Foi Itajaí. a região. Só para você entender, já está previsto uma pior. Então, assim, tem certas coisas. Ciclos que vai acontecer. Então, agora, o governo, eu não nem falo mal do governo, que não vale a pena. Mas lá está o recebimento de uma bolsa que eles vão receber por mês, né? Uhum. Eu vi um cara falar, vamos fazer o seguinte, o Ailton e a família dele, tá? Então tá cadastrado o Ailton, a mulher dele e 2 filhos do Ailton. Não, mas deixa o Ailton receber primeiro. A própria política do governo fala, não, deixa o homem receber primeiro. Aí você vai falar, por que o homem está sendo privilegiado? Já vai entrar o feminismo na parada, já vai começar. Mas por que não pode ser? Da família, talvez. Entendeu? Por causa da família. Sim, O cara deixaram enfatizado. Ele é o patriarca. Ele já recebe, já começa a fazer as coisas andar. E depois vai para a esposa dele, para o filho dele, tá tudo bem. Só que, é um limite desgraçado. Numa sociedade, muita encheção de saco. numa sociedade séria, Maju, numa sociedade séria, galera, é exatamente isso. A gente pode aqui usar aquele exemplo que é mais batido do que é a máscara de oxigênio do avião. Se você tem um líder na família, que é o homem, se ele não tiver de pé e forte, como é que ele mantém a família de pé? Exatamente. Se eu deixar o líder morrer, toda a alcateia morre. Perfeito. Até estratégia de guerra, né? É estratégia, Derruba o líder, porra. que o exército inteiro se entrega. Exatamente. Então, essa questão da estratégia, acho que isso é importante, né? Ué, o que mais tu anotou aí que tu falou Aí que... tá fazendo uma apostila aqui já. Com essa psicografia... Eu gosto de anotar para não esquecer. Eu tinha anotado algumas das características do lobo que também são da liderança, como, por exemplo, a lealdade.
O lobo ele é Quer extremamente falar, é o leal. mais fiel que tem. Exatamente. E não somente com a companheira dele, mas também com os Você sabe que o lobo, ele mantém a fêmea a Defende. vida inteira. Sim, É a mas mesma uma fêmea, única, uma única uma fêmea. E ele defende o companheiro. O lobo é aquela história, é um por todos e todos por um. Empatia. O lobo tem essa empatia. É por isso que eles protegem o mais velho, protegem a mulher, protegem os filhos. E é engraçado que dizem que um lobo, quando ele briga com o inimigo, outro lobo, ele não mata. Não. Ele deixa que o inimigo vá embora, né? Coragem, obviamente, que também é uma característica. Compaixão, vamos dele. chamar isso de compaixão? Resistência. Imagina a resistência. Compaixão. Não. A resistência que o Tem- lobo tem. Resiliência. Ô, Ailton, segura na resistência Claro. aí. Claro. Os lobos tem um grupo de lobos que tem várias espécies de lobo, né? Não sei nem como é que chama isso, mas vários tipos de lobos, né? Tem um grupo de lobos que vive nas montanhas muito geladas, chegam a viver a temperatura de menos 40 graus, cara. Olha a Cara, eu resistência não de sei corpo a que eles experiência têm, de velho. vocês, mas alguém já teve próximo de um lobo, um animal? Ah, tu já teve em Portugal, né? Em 2019, quando eu estava lá em Portugal, te visitando, inclusive, eu e a minha esposa estávamos caminhando na praia, lá de Costa da Caparica, Isso. e havia um lobo andando. Quando eu vi de longe, eu olhei e falei, cara, esse cachorro é muito Postura, grande. né? Pode ser. Postura. E eu olhei assim, esse cachorro, e minha esposa assim, não, é um cachorro, amor. Eu falei, isso é um lobo. Ela falou, não é, é um lobo. E aí ele veio andando assim, e você, é diferente, a energia, o tamanho, a postura, é diferente. É instintivo. Ele tava sozinho? Solto, e atrás veio o cara, o dono. Quando o dono passou, eu falei, é lobo dele. É Que lobo. louco, mano. E Como aí, o cara tem aí um lobo, me deu cara? aquele medo, porque eu tinha colocado, olha a ação, eu já coloquei a minha esposa do meu lado direito, e fiquei Papel. com ele aqui, instintivo. E ela não, deu, é lobo. Quando eu falei que é lobo, ela segurou a minha mão, assim, ó, com Porra. a reação. Eu falei, mas ele é manso? Ele falou, então, vou contar a história. Eu ganhei quando criança, porque o dono foi embora para outro país e não pôde ficar, A criança Ele era é o lobo, manso. o lobo era criança. É um filhote. mas agora eu já não consigo mais ficar com ele em casa. Não eu tô tem indo, como, eu tô mano. indo morar, eu tô indo doar ele para uma ilha. Isso você sabe por quê, Marcelo? Porque o lobo ele não se permite Adestrar. Não é animal de... Não é adestrado. Não é. Ou seja, o homem também tem que ser assim. O homem tem que ser escravizado. Tem que ser como lobo. Perfeito, É, perfeito. morre, Eu queria é, pegar ele. Morre. Isso, Morre, o homem não. lutando. Mas mas o gancho não é. Lutando. E a gente tá fazendo uma brincadeira aqui, né? O homem não pode ser adestrado pela mulher, mas não é pela mulher, é pelo É sistema. por tudo, é por tudo. A sociedade tem que ser tudo. reflexo dos indivíduos. E o que a gente vê hoje é uma sociedade tapada, Tapada cercada. mesmo, E o homem perdendo a sua identidade. E se você não entrar dentro da Peraí, matriz da Marcelo, sociedade, você tá morto. Mas da onde vem agora só, é assim, infelizmente são fatos, não é, a gente não inventa. Aí não vai querer colocar a culpa na gente. Da onde vem essa opressão toda que fizeram em cima das mulheres e depois essa mudança, porque ela assim, hoje está solto no mundo, por isso que estão até se perdendo, tem tanta gente se perdendo. Mas da onde vem isso daí? Olha, eu vejo que muito teve num mecanismo religioso, Não que acabou, a gente, matou. que a gente Igreja, sabe, igreja. culturalmente isso foi um momento político, porque as pessoas não sabem, mas não tirando o valor, porque eu sou religioso, né? Não, pelo amor de Deus. E só para as pessoas entenderem, a religião é o maior instrumento de movimentação É o social. controle social. Então, a política, O- os homens É que né, usa errado a ferramenta. já Né? usam e ainda usam. Eu falando nem a igreja, tô falando a igreja católica. Sim, Pra sim. você ter noção. Teve um cara que escreveu Inquisição no Brasil. Eu peguei o livro do cara e o livro do cara. É um livro, é um livro. Eu peguei o livro do cara, mandei um e-mail pro cara. Falei, amigão, desculpa, não me leva a mal. O Brasil não teve Inquisição. Você é louco? Que propriedade que você fala? Eu falei, propriedade de ter sentado numa sala de aula, numa faculdade, ter feito curso de história. Se você procurar, não teve Inquisição no Brasil. Na Espanha, deitaram o cabelo. Colocava a mulher de ponta cabeça, fazia o diabo nela, fazia experiência. Não é teoria da conspiração não, meu velho. Você tá certo. O bagulho é louco. As pessoas não querem acreditar. Mas tem uma igreja católica que ela amansou, sabe quando? 1889, quando esse país virou república. O Estado virou laico. Então você vai no fórum hoje, você vê uma cruz lá. Você não pode tacar cruz lá. Porque o fórum ele não é católico, ele é protestante, que é o evangélico, ele é espírita, ele é tudo. É laico. É laico. Palavra laica. A palavra certa é essa. Só que vem lá de trás. Agora, mas não é assim que você vai resolver um ranço de um negócio dia pra noite. Agora, só que essa liberdade do feminino, pelo amor de Deus, nada contra a gente. É que tá muito rápido. Sim. Pegou uma proporção por causa da internet. Pegou uma proporção por causa do... Ô, Maju, é como você pode só botar uma Ferrari na mão de uma criança pra dirigir. Mas, É Ale, engraçado, galera. Por mais que ela tenha otimista, competência, sabia? ela não tem Não, habilidade. mas Ju, isso é importante, mas assim, ó,
aqui deixar claro que a gente não está falando do movimento, né, Sim, de sim. empoderamento, que a gente fala de reconhecimento, Isso. e nem falando mal da religião, da Igreja Católica. É como esses indivíduos, esse sistema usa isso. E é o que a gente está trazendo, é um olhar de reflexão para entender que todos eles são válidos, são legítimos, mas a gente tem que estar atento, e aí que eu falo que é o papel do homem, né, do cidadão, é entender se eu não estou sendo manipulado. Sim. Porque eu tenho a minha crença e ok, mas eu não posso deixar que isso me manipule para interesses que são divergentes com os valores da nossa sociedade, Sim. que é o que ele está falando. Sim. Em nenhum momento, né, o papel da Igreja Católica deve deixar de ser reconhecido. É fundamental para o espírito do ser humano, mas foi usado como esse movimento feminino que a gente vê hoje. Mas ao mesmo tempo, Marcel, a Igreja Católica, ela prega que o líder tem Com que ter um momento de certeza, maturidade. Sim, com certeza. Mas ele não pode pregar e ao mesmo tempo assim. Nós estamos aqui, pô, legal, estou na Alcateia. E não é só a Igreja Católica, não. A gente está sim, falando de todos- todas. Instituição. Nós estamos no negócio, a gente está tentando falar uma coisa. Você está dando exemplo, ele deu exemplo. Aí a gente sai daqui e faz o que a igreja fez na época, não é agora. Sim, O que ela fez, aí não adianta passar a borracha e falar, não, a igreja não é isso. Fazendo link com o que a gente falou hoje desse movimento feminista, é o seguinte: é legítimo você dar proteção a qualquer pessoa que está sendo tomado o seu direito. E é qualquer ser humano. Nós sabemos que temos uma sociedade mais machista nesse sentido, Sim. então é legítimo a gente levantar essas bandeiras. O que a gente tem que ter cuidado e estar vigiando é não deixar esses outros sistemas usarem isso como uma manobra. E eu vou falar bem abertamente aqui: o movimento dos sem terras começou legítimo, a gente sabe que hoje é um polo de várias situações É políticas mais e manipulação criminosas. política do que outra E coisa. aí, essa é a nossa discussão que a gente está aqui. Eu nunca vou deixar de, por exemplo, ajudar uma pessoa necessitada. Mais do que uma pessoa, uma ONG. Eu quero saber se essa ONG é legítima. Porque, Mas infelizmente, quem é é que tá por difícil a trás, gente... né? É esse olhar que a gente tem que ter de atenção. Voltando para esse assunto nosso aqui, que eu falei que eu sou otimista, porque eu acredito que as próprias mulheres vai chegar um determinado momento em que elas vão perceber esse erro que estão Já cometendo. estão, hein? Porque eu converso com muitas pessoas e eu vejo como elas falam em relação a isso, da busca, do objetivo de encontrar homens mais fortes, sabe? E eu acho que às vezes a culpa também é nossa. E é força de Olha só, comportamento, olha né, coisa- Ailton? coisa- Exatamente. Eu mesmo. Eu vim do sul, do interior. Trabalhei desde 7 anos da idade. Cortava lenha, trabalhava em fábrica, ia pra roça. Então, a gente foi acostumado a ter essa força. A caçar, meu amigo, a pescar, sobreviver aí à noite. Era lei da sobrevivência. Pro meio do mato com meu pai. Tive uma experiência... Hoje os caras não comem peixe porque tem espinha, porra. Tive Me uma ajuda, mano. experiência como militar. É um contraponto. Onde era necessário acordar 5, Me 6 ajuda. horas da manhã, 4 horas da manhã, ir pro campo no inverno, no sul. Então, a gente teve essa experiência, sabe? Eu acho que deveria ser obrigado até para. Mas vou jogar uma pergunta Todo para você menino. depois. Todo menino deveria servir o exército, cara, e passar por isso. Também acho. Pra se tornar- Você vai criar uma polêmica olha que agora. não tem problema, eu não ligo pra essa polêmica. Não, Uma mas coisa aqui que é eu acho polêmica mesmo. interessante, Vamos ter polêmica. Olha só, uma coisa muito interessante que isso eu tomei a liberdade de... Eu tenho uma filha, ela tem 4 anos. E antes de eu saber o sexo dela, eu chamei a mãe, a avó e os avós e eu deixei uma coisa muito bem clara. Eu disse, ó, eu não sei se é menino ou menina, mas eu quero falar isso agora. Se for uma menina, vai ser o meu xodózinho. Caiu, machucou o joelhinho. Oh, meu Deus do céu, filha, vem cá. Papai vai dar um beijo. Meu Deus, nossa. Muitas carinho, mulheres agora se carinho, mulher tem retorcendo. que ser feminina. Sabe onde está a maior força da mulher? Está na feminilidade, na sensibilidade e na sutileza. Mulher não tem que bater de frente com o homem. Mulher não tem que dizer, eu não levo desaforo para casa. A mulher ela tem um poder enorme, mas enorme. Ela pode dominar o mundo, mas de que forma? Sendo mulher e não querendo ser homem. Na sutileza, na Aí, sutileza. Fluidez. exatamente. Aí para contrariar, eu já disse, ó, vou deixar bem claro antes de eu saber o sexo. Se for um for moleque, menino, se Fernando. Tapa na for orelha. menino, meu amigo, caiu, machucou o joelho, vem cá, deixa eu ver essa porra aí. Pode falar palavrão, né? Pode. Tá liberado, então. Deixa eu ver. Pô, filho, machucou, de fato. Pera aí, o papai vai arrumar, vamos passar um remédio aqui, pronto, vamos fazer um curativo, e aí, moleque, vai pra frente, vai se virar. É assim, tem que ser o homem tem que ser... Perfeito, criado de mas uma eu forma quero aproveitar a tua fala para falar força. assim, mas eu concordo plenamente, mas a minha pergunta é para vocês, eu Pode não falar. tenho filho ainda. Hum. Como eu crio essa atmosfera? Porque hoje... Tá vendo? Tudo é feito ao É contrário. ao contrário, É não, pro contrário. eu- Sim, assim, sim. Boa pergunta, boa pergunta. Hoje, na minha casa, eu até consigo controlar esse ambiente e dar. Agora, quando ele vai pro colégio, Aí ele quando vai ele ter vai, 20 quando ele anos. vai lá pro clube, É, cara, 20 os ambientes fora da minha casa Que é um hoje, bicho.
É o contrário. Então, qual que é a minha pergunta para você, que é pai? Sim. Cara, imagina o trabalho, e eu não vejo assim com tanta facilidade como a gente fazer esse tipo, porque essa geração ela já nasce diferente e todo o ambiente que a gente foi criado, mas, cara, ele meio que parece que trabalha contra, Marcelo, contra isso. A educação começa vindo de casa. Não, a educação é de casa. Exatamente, é escolher Mas Ailton, eu entendi, acho que o Marcelo quis dizer é o seguinte, se eu estiver errado, não é que estraga, a força da sociedade hoje, Tá maior ela está maior do que o núcleo familiar. Não, peraí, deixa E eu aí? fazer um adendo para sua esposa. Eu vejo a criação que eles têm com a Duda. Até servir de exemplo. Meu, aquela criação perfeita, sem frescura, sem nada. E a menina é feliz, entendeu? E não precisa a escola esperar corromper ou a sociedade. Mas está sendo criada bem. Mas o ponto tá aí. O ponto tá, na verdade, eu penso assim, como é que você consegue, de novo a palavra lutar, né? Mas como é que você consegue lidar? Vamos falar assim, ó, no filho. Vou dar um exemplo. Sendo filho. Porque hoje, por exemplo, quando... Deixa eu só terminar meu raciocínio. Olha só. Perfeito. Como é que você consegue tentar fazer a gestão dessa situação? Porque você não vai controlar. Certo. Mas você faz o seu papel como pai, como mãe, como família dentro de casa, mas você tem que botar o filho pra rua. Certo. Ele tem que viver na sociedade. Certo. Né? Acho que a única forma que a gente tem de amenizar a força que a sociedade tem, que é muito maior, porque essa é a grande verdade. Hoje, as instituições e a sociedade, ela tem um poder muito mais forte do que o grupo família. Faz o que você continua fazendo, Exato. Agora, onde a família faz esse contraponto? É não tirando o olho. Exato. Ó, eu vou te dizer uma coisa. É mantendo o olho. Não delegando. Sentir que tá desviando, traz. Não delegando. Não soltando. É isso. Hoje as famílias delegam a educação. Meu irmão na faculdade, um professor juiz, e veio falar alguma coisa. Um senhor, ele levantou e falou, excelência, eu vou dizer uma coisa, dentro da minha casa quem manda sou eu. Embaixo do meu teto sou eu. Então, enquanto o Estado não entende meu isso. filho... Não, dane-se o juiz. Mas não, o Estado não entende o isso. Estado não, mas hoje, mas põe regras na tua eu casa. não sou contra. Põe regras Eu na estou tua te falando casa. só assim, as dificuldades que eu vejo, penso que a dessa gente está forma. enfrentando. Tudo bem. Eu também penso, mas Então, hoje o Estado não entende então, isso. deixa eu concluir a história do juiz. Pode concluir. Então, o que ele falou? Enquanto eu estiver sustentando meu filho, Quem manda aqui. sou eu que mando. Ele não vai aparecer com brinquinho. Se ele aparecer com um exemplo, não estou dizendo que você não pode. Estou dando o exemplo daquele pai. Ele diz, a autoridade máxima dentro da minha casa sou eu. E só para concluir, por exemplo, outro dia, minha filha queria brincar com um negócio lá. Ela falou, você vai permitir? Vou. Mas você permite tudo? Não, eu permito que ela brinque com isso daqui. Ela pode brincar. Agora, a partir do momento que ela quiser abrir isso daqui e tomar, é inegociável. Então tem coisas que você negocia com o filho. Você não precisa mostrar que você manda tirando um brinquedo da mão. Na verdade, não precisa nem mandar. Exatamente. Vocês vivem num sistema agora, a partir do momento que ela abriu isso daqui, eu vou dizer, eu quero. Você vai permitir que ela tome isso? Não. Isso é inegociável. Então eu acho que vai muito, Marcelo, da educação. Eu acho que o problema é que É o limite, Ailton. Hoje, infelizmente, as pessoas não conseguem, e os homens entram nessa pegada, infelizmente, não conseguem entender os limites, até onde as coisas são permitidas, até onde você pode ir com aquilo que você está fazendo. E aí são dois pontos que a gente tem que, assim, e essa discussão é muito rica nisso. São dois pontos. A gente está falando da questão do papel da mulher, que hoje existe um conflito de identidade, tá? E a questão da criação dos filhos, que também existe um grande conflito. Hoje o Estado, não sei se vocês já leram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fui conselheiro tutelar suplente. Se você olhar a família, ela vai até aqui. A partir daqui o Estado toma posse. E eu vou te falar uma coisa, aqui o Brasil ainda nem é dos piores, hein? Então, assim, justamente isso eu penso. Tem país que é muito mais duro. Naquela fala do Maju, só vai piorar, porque a gente tá, e aí vem uma outra questão, a gente tá num período de evolução como sociedade. Vai ter muito mais dor para depois melhorar. Então prepare-se, porque essas dificuldades só tendem a crescer. Mas eu gosto muito da visão do Ailton. Eu sou positivo. Eu sou otimista. Sou otimista. E é isso. Vou pôr regra na minha família. Mas a questão, como sociedade, como homens aqui, a gente precisa estar olhando e eu digo uma coisa, ou é do meu jeito, ou se vira. Se vira. E aí eu quero ver se o filho, a partir do momento que você diz, tudo bem, então vai lá pro Estado cuidar de você. E olha, então, isso... Aí eu quero ver não voltar e dizer, não, tudo bem, se você quiser que eu te cuide, as regras são as minhas. Concordo pelo menos. Ponto final. Debaixo da minha casa, do meu teto, quem manda sou eu. Eu sempre falo uma coisa, eu não tô nem aí com os outros.
Eu tô com aquilo que eu tenho controle. E eu tenho controle sobre a minha prole, os meus filhos eu vou ter controle. Eu não tô dizendo que eu não posso dar um conselho, falar aquilo que eu penso, mas isso é um problema deles, não meu. Sim, E eu acho sim. que cada um tinha que Você cuidar faz o a quê? tua. Se você querer não, você Faça a contribui tua para a parte. sociedade. Mas, ó, isso melhor. aí- A sociedade, Isso é uma coisa exatamente. tão louca que a gente sabe de casos, né? De quando um pai briga com um filho dentro de casa. Eu já ouvi casos de amigos dizer assim, e o meu filho teve a coragem de dizer pra mim que se eu falar de novo desse jeito com ele vai ligar pro conselho tutelar. Eu já vi um gato que Cara, ligou. Não, imagina as Que experiências que machucam. loucura isso, velho. Boa. Que troca de papel. Mas é por que isso? Porque tudo Pra quê? colabora para que as pessoas percam os seus papéis, né? E o homem, que é o nosso foco aqui é falar sobre o papel do homem na sociedade, tá cada vez mais. Porra, tem aquelas falas que são terríveis, né? Que eu acho uma loucura. Fala com a tua mãe. Qualquer situação, fala com a tua mãe. Porra, tu não tem poder de decisão na tua casa? Você não tem poder de decisão sobre a coisa que você vai fazer? Por que tem que delegar? Toda vez que você delega uma coisa desse tamanhozinho, você delega a todas as outras também. Sejam elas pequenas ou grandes. Mas aí você falou uma coisa, pequeno ou grande. Quando o ECA foi criado, para aquele pai que batia no filho com um fio. Isso é um absurdo. Aquele né? pai que batia e deixava o filho, já teve casos do cara deixar 3 dias o filho Amarrado. Apanhei bastante. amarrado. Isso é louco. Mas só que a lei, Apanhar o pra problema da lei é a interpretação. Sim. Você falou, hoje você não vai longe. Você faz uma pergunta, a gente não para pensar. Por que ninguém gosta da polícia? Se você parar para analisar, os 90% do brasileiro sempre fala assim, eu não gosto da polícia. Porque ela representa o Estado. Tudo que representa o Estado é complicado. Não é que não gostam da polícia, é que tem um Estado envolvido, que você sabe que é uma Representatividade. Joga tudo no mesmo saco, né? Esse é o pior. Porque na Mas hora acho que no Brasil, né? Nos Estados Unidos o povo gosta da polícia, né? Não, eu não tenho nada contra. Eu tenho certeza que vocês também não têm. Eu não tenho nada contra. Tenho nada Pelo contra. contrário. Só que se policial você também for é. analisar, Muito pelo contrário. só que se você for analisar, hoje a polícia, ela não. Você olha ela, o cara já fica naquela, é o Estado. Que representa o Estado. O ECA foi isso, cara, que muita criança apanhou pra caramba, e tem o direito, pelo amor de Deus, tem. Claro, Só que claro, a interpretação da lei, agora, um exemplo, o Ailton está criando uma filha. Está no caminho. Eles estão criando a adulto. Está perfeito. Mas tem gente aí que filho está dando na cara. É isso mesmo. Então, mas é sobre isso que eu tô... Aí não tem mas, lei pra isso. mas é desse o exemplo. É Vem isso. da família, né? É isso. Vem da família. A força... Mas por que eu trouxe esse assunto? Porque, pegando o gancho de vocês todos, e do assunto que o Marcel trouxe, a força da sociedade, a força do ambiente externo Invadiu. é tão grande e tão poderoso sobre a tua casa que uma criança de 8, 9 anos, ela fala para um pai, se você me bater, ou se você fizer alguma coisa comigo, eu vou ligar pro conselho tutelar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto até Como é que ele mas tem essa informação? Deixa eu te fazer uma pergunta então, vamos lá. Mas e será que esse comportamento da filha não é em razão da criação dela? Tudo bem, o Estado permite isso. Não, mas ela ouviu em algum tudo lugar bem, ela isso. ouviu. Mas se de repente o pai souber educar, ela não vai ligar para isso daqui. O problema é que às vezes a família não educa, a família não dá uma atenção, não dá aquele Eu carinho. vou concordar não, e vou discordar. aí aceita. É que, assim, a gente não vai chegar num único culpado. Claro, São várias claro, situações. claro. Aqui, com certeza, tem o papel, né, irresponsável da criação, tem a intervenção do Estado. Mas tem o mas- temperamento do indivíduo Mas, criança, né? uma coisa que aqui a gente está falando de alcateia, então vamos pro natural, né? Porque aquilo que é instintivo. Falta pouco tempo. Quando há enfrentamento entre duas espécies, quem vence? O mais forte. Sim, Ponto. sim. Quando uma criança se coloca numa sobreposição do adulto, vai para uma via de força e o adulto não se impõe, já está errado. Porque é natural o mais forte ganhar. Então, quando uma criança vem para um ato de violência, e eu falo que já teve casos da gente fazer. Você tem que dominar na força, e faz parte, é natural. O pai tem toda a autonomia. Se o moleque vir levantar a mão, o pai tem que dominar e pôr no chão e acabou. E ó, você quer na força, você vai perder, porque aqui é mais forte. Porque é natural isso. Mas aí parece que é proibido isso. Eu nunca vou admitir, eu acho que vocês também, se um filho vir e querer me agredir, eu vou agredir ele, vou colocar ele na posição dele. Você é meu filho, você é submisso. Coloca no seu lugar. E é isso. É isso aí. Agora, esse natural, ele parece que a sociedade hoje, isso é errado. É errado. Não, não é errado. A mesma coisa se um bandido vier me assaltar, eu dominar e tiver que fazer algo letal com ele, é natural. Ele teve uma ação e ele não sabe a reação que ele vai ter. E eu tô dentro da minha reação. A minha reação pode simplesmente dominar ele ou pode simplesmente dar um tiro nele, se eu tiver, de repente, armado.
E aí? Mas parece que a gente tá errado pensando desse jeito. E a ideia nossa aqui é debater isso e trazer à tona e falar assim, cara, não, esse é o comportamento do cara. Eu vou falar, fala. Não, eu ia dizer que eu não sei como é que tá o tempo, e ele Pode tinha uma história pra seguir, pode contar seguir. sobre a viagem dele. Não, mas ele vai vir de novo no programa, Não, fica vai vir tranquilo, vai mais, vir de mais novo. Umas 3 Não semanas. vai, não vai Só faltar falar um tempo negócio pra ele do contar. Alcatel. Tá bom, então tá bom. Quando, você nunca vai ver colocou um filho do lobo, mordeu o lobo, o pai. Por quê? Tá louco, não existe isso. Quando existe alguma coisa na família que tem uma quebra, de um filho responder alguma coisa, isso é pesquisa de uma psicóloga. Existe, não é influência a de fora, a externa. É isso que eu tô influência falando. lá dentro. É isso que eu falo. O Ailton, É isso que eu falo. se a filha dele reagir contra ele alguma coisa, ele vai ter que olhar dentro da casa É dele. isso que eu penso. Não, eu também Que concordo, eu acho que é isso dentro da mesmo. casa que deu a merda. Sim. Você vai ver, não, é aquele amiguinho de escola, não é, gente. Você tem que olhar pro lado Observa. e ver onde está o erro. Eu penso exatamente isso. educa, A observa, presta primeira responsabilidade são dos pais. Atenção, amor. Não que não haja, né, um ambiente externo que colabore muito para prejudicar isso. Como? Nem diretamente na criança, nos próprios pais. Sim. Destruindo essa autoridade. E o pai e a mãe deixam de exercer essa autoridade. E o que está acontecendo muito? Você, no começo do programa, falou, né? Educação. Educação não é na escola. Escola é conhecimento sobre escolaridade. Educação é em casa. Eu sou judeu, eu tenho a minha formação e meus valores como judeu. Eu sou cristão, eu tenho... Educação é em casa. E aí, Não tem pra onde fugir. o que se confunde hoje é que criou-se um movimento de largar, né, as famílias têm filho e faz o quê? Não, vai para a escola que lá ela vai ser educada. E aí você deixa vulnerável. né? Tinha Tinha benção, bem- pai, não, benção e da mãe. minha mãe tinha da minha avó, era impressionante. Benção mãe, benção pai, Eu não benção vou, eu não vou esperar 6 semanas, porque eu vou para Portugal antes de você. Só vou contar uma para você, do homem rústico, tá? Isso é uma coisa Olha maravilhosa. lá, gosto de ver essas histórias. Começamos o caminho, eu, Nilton, a Cris, na França, em Saint-Jean-de-Pied-de-Port, subimos, paramos, deu uma descansada, dormimos aquele dia lá, voltamos no outro dia, fomos para Roncesvalles. Estamos na primeira etapa da Espanha, do caminho de Santiago. Primeiro começamos na França, depois para a Espanha. Quando chegou, comemos um negócio no restaurante e vi um cara de Tietê, inclusive esses dias ele falou com Paulo Coelho, aí ele falou, vou contar a história, o que ele falou, Paulo Coelho, tem um amigo meu, o Maju, e ele chegou pra mim do lado e ele falou assim, pô cara, eu tô com um problema, velho. Falei, o que foi? Cara, eu tô com o saco assado. Mano, eu não vou conseguir andar. Assou tudo, tudo assado, tudo. O que eu passo, cara? Pô, nossa, o que eu passo? Eu vou te explicar o que você passa. Porra nenhuma, velho. Você vai embora, com a tua cueca, só troca de cueca e vai embora. Eu falei, não, você fica ignorante. Cara bruto, esse cara bruto. Vamos contar a história, mas não pode citar nome, né? Não. Mas vamos contar uma história. Terceiro, quarto, quinto dia, tal, e ele... Aí, beleza, chegou no caminho, chegou lá em Santiago, tá, passou um tempo, até triste, o dia do pai dele faleceu, Juliano de Tietê. Aí ele falou assim, uma conversa de uma mulher com Paulo Coelho, e ele se envolveu na conversa, até vou colocar no livro, tá? Aí ele colocou, a mina tem uma pessoa assada e tal, e eu peguei o conselho com o Maju. O que eu faço? Nada. Vai embora, amigo. Para de frescura, porra. Aqui é o caminho de Santiago. Segue. Não é aquela questão Faz de parte da trajetória. Segue, meu irmão. Segue o processo. Ele achou que era o fim do Queria mundo. fazer uma compressa na virilha. Fala pra ele, a próxima vez você coloca uma bermuda térmica pra pedalar. Aquelas no blusinhas. aeroporto. A gente no aeroporto, chegamos 4 horas, 5 horas da manhã, eu e mais algumas pessoas, né? E tinha uma pessoa mais jovem, né? E deu um problema e não dava para sair do aeroporto, né? Depois chegou mais pessoas, mas tinha um cara mais jovem. Isso já era umas 6 horas. Então, o Marcel chegaria umas 9 horas. Eu, desde as 4 horas da manhã, lá esperando, na hora de ir pro apartamento, falei, meu amigo, eu não vou sair daqui enquanto não chegar o último membro da equipe, porque eu vou ficar aqui. É lobo, é o Alcatel. Exatamente. E aí tinha um outro mais jovem, dizia, não, eu não aguento, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que tomar banho, mano. Fazer escova no cabelo. Eu estou com fome. Ficaram os dois lobos mais velhos, né, Ailton? Ficamos os lobos mais velhos. Dois lobos aqui, meu amigo. A gente ficaria. Rapaz, e se tivesse que ficar 2, 3 dias lá, nós não ficava. Claro, pô. Essa geração não tem e ainda resistência, queria não um tem resistência. resiliência. Aí eu tenho que tirar o chapéu. Não. A esposa dele falou assim: mas você, amor? Ele, como assim? Não, negativo. Eu vou deixar você aqui. Jamais que tipo de homem eu sou. Não. Você vai pra casa pra tomar um banho, descansar. E eu vou ficar aqui.
E aí ficou os dois. Ficamos nós dois lá. Rústico, bruto, Resistente, corajoso, resiliente. E aí tem que esperar o macho alfa chegar, que era eu, né? Pra poder desenganar na casa. Tava indo bem até agora, aí no caso eu. Ele tava indo bem. Os dois ficaram ia tirar o 10, ia tirar o 10. Os dois, Ele ia tirar o 10. 4 horas. 4 horas me esperando lá. Fui o último a chegar. Ele estragou tudo. Macho Quando alto. chegou, o Ale chorou? Ficou emocionado. Porra, mano. Me ajuda. Sabe por quê? Que ele não aguentava mais ficar em pé lá. Se nós tivermos uma oportunidade, Caramba, a gente vai velho. falar sobre as 10, 10 não, né? As Não, 10 ou 75 20 já. regras 75 pro já. cara ser homem bruto, Olha, mas- sistemático. E um dos motivos é esse cara aqui. Show, só pra não Ele é perder bom, outra. ele é bom, ele é bom. Mas qual que é o gancho Pois é. pro próximo episódio aí? Passa aí pra gente. Então, nós vamos falar. A nossa ideia aqui é a gente. Maju, já vamos te convidar para vir no próximo programa, tá Claro, bom? Já fica convidado aí, já põe na agenda. E eu acho que o assunto nosso aqui de Alcateia é muito legal, dá pra gente jogar muito assunto bom. E eu quero deixar um desafio aqui na mesa da gente trazer essa postura da Alcateia, né, dos lobos, para dentro do network, para dentro do game profissional, de como são os comportamentos dos homens líderes, como o Ailton bem trouxe aí essa questão das lideranças, né? Das características de liderança, dentro desse perfil dos lobos, como eles atuam dentro das alcateias e como esse homem deve hoje atuar dentro das empresas, do network, né? De colocar a cara à frente dos negócios, de fazer as coisas acontecerem. E eu acho que esse é um bom assunto. O que vocês acham? Perfeito. Eu acho que esse é o caminho, né? Sensacional. Maju, obrigado, meu parceiro, mais uma vez aí pela já presença. acabou. Tamo junto. E já se prepare para Foi um voltar prazer te aqui, conhecer, meu amigo. pra gente conversar mais um Obrigadão. pouquinho. Foi uma Rapaziada. escolha. Parabéns, ô Top, Alex. Matheus. Ale. Ele é Valeu. um cara rústico, um cara, né? Rústico, bruto, pancadão. Espancadão aí. Espancadão aí. Sensacional. Bom, galera, obrigado aí vocês terem ficado com a gente até aqui. Se prepare para o nosso próximo episódio daqui a uma semaninha. E ó, faz um favor para mim. Se inscreve no nosso canal, deixa um like, deixa comentário e se prepara que semana que vem tem mais Alcateia. Valeu? Um abraço. Tchau.